Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento e conheces todos os meus caminhos. No meu ambiente familiar, eu achava que meus pais, eles amavam muito mais a minha irmã, se dedicavam a ela do que a mim. Então, eu creio que eu passei grande parte da minha vida tentando encontrar um amor que na minha cabeça eu não tinha na minha família. Assim, eu tinha, mas não era o suficiente. Eu achava que era muito menos do que eu merecia. Com os meus 14, 15 anos, assim, eu comecei a conhecer um pouquinho do mundo. E a gente foi conhecendo pessoas e minha irmã começou a namorar e eu também comecei a namorar. Com 17 anos eu engravidei. Com 18 anos eu tive a Maria Clara. E era um período muito difícil, porque meus pais eles se encontravam separados e foi um choque assim para minha família. E a minha irmã começou a frequentar uma determinada igreja e ela me convidou. E eu fui. Começou aí os planos de Deus para minha vida, começou nesse momento. E naquela noite ali, Deus falou ao meu coração e começamos a frequentar. Eu me batizei. Sendo que eu me afastei e a minha irmã ela continuou a frequentar junto com os meus pais. Nisso que eu me afastei, eu não estava trabalhando e tudo mais, eu pedi a Deus um trabalho, porque eu já tinha uma filha, na época eu já tinha me separado, eu não estava mais com o pai da minha filha. Eu precisava, né, crescer, eu precisava ajudar a sustentar a Maria Clara e eu tinha já o peso dessa responsabilidade nas minhas costas, mas eu era muito nova, eu não sabia o que fazer. Eu deixei o currículo em uma loja só. E eu falei assim, mãe, só deixei em uma loja, nem sei se vai me chamar. E no outro dia de manhã, teve a ligação da gerente da loja e na mesma semana eu já estava trabalhando. E Deus começou a mostrar realmente seu poder ali, se revelar a mim ali, porque eu nunca tinha trabalhado com nada e eu era simplesmente destaque da loja. Eu vendia muito, trabalhava muito. Mas eu não soube lidar com aquela situação. Eu agradeci, mas eu me afastei. A minha vida, ao invés dela crescer, ela começou a se afundar. E eu saía muito e eu procurava nas pessoas algo que me faltava, né? Eu falo que, tipo assim, nosso coração é um quebra-cabeça que sempre falta uma peça. Aquela peça principal que só vai ser preenchida quando a gente preencher ela com a presença de Deus. Porque todo mundo tem esse vazio. Eu era uma pessoa vazia. Eu buscava isso nas bebidas, nas amizades, em relacionamentos. Eu buscava aquele amor da infância, né? Eu buscava ser valorizada e eu não encontrava isso em nada disso, em nada. Mas eu fiquei grande parte, eu fiquei uns 2 anos nisso. Eu saía de segunda a segunda, eu gastava o meu dinheiro todo em balada. E é engraçado que no final da noite, das festas que eu ia, até então eu estava feliz, mas quando chegava na minha casa, eu sentia aquele vazio, eu chorava, eu falava assim, eu quero que esse vazio seja preenchido, me falta algo. Eu já procurei em todas as coisas e eu não consigo. E eu fiquei assim durante muito tempo. Na metade do ano passado, eu me deparei com uma situação no qual eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher, ou eu voltava para as minhas velhas práticas, ou eu voltava para os caminhos do Senhor. E a minha irmã me falou isso. A minha irmã falou assim, Tuane, chega de viver assim. Chega de se decepcionar. Chega de fazer muito por pessoas que você faz. Eu vejo o quanto você é, sabe? Eu vejo a sinceridade do teu coração, mas você nunca tem um retorno. Volta para a igreja, que só Deus pode mudar a sua história. E ela nem sabe disso, vai ficar sabendo agora. Mas aquilo mexeu muito comigo. E eu ouvi ela naquele momento. Deus, assim, ele não tem lugar para ele falar, não tem lugar para ele mostrar o seu agir, não tem. E dentro do banheiro do boate eu comecei a chorar muito. E Deus começou a falar para mim, eu te amo, você é minha filha, eu tenho um projeto, eu tenho planos para sua vida, não aborta mais uma vez. Não é para essa vida que você tem que voltar. Eu sei do que o seu coração precisa, eu sei dos teus sonhos, então volta para minha casa.
volta a me ouvir. Eu tenho planos muito maiores do que você imagina. E eu comecei a chorar muito, 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 porque eu nunca tinha tido esse nível de intimidade. As pessoas falavam, Deus falou comigo, e eu, como? Deus falou com você? Nunca tinha acontecido assim, isso comigo. E eu comecei a ficar agoniada, querendo ir embora, e eu não achava graça em nada, em nada, em nada, em nada. E eu olhava assim, eu falava assim, eu pensava, esse povo tá tudo vazio aqui, todo mundo tá aqui buscando algo, mas eles não vão achar nesse lugar. E ali já surgiu a minha vontade de querer falar de Deus para aquelas pessoas. Porque aquele amor foi me consumindo de uma tal maneira que eu não consigo explicar. E eu cheguei em casa e eu comecei a chorar no meu quarto. Eu comecei a chorar muito, 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 muito. E aquela presença foi inundando o meu ser. E eu falei assim, Deus, fala comigo agora. O Senhor falou comigo de uma maneira que o Senhor nunca falou. E essa hora aqui, revela quem o Senhor é para mim. O Senhor sabe exatamente como o Senhor falou do que eu preciso. Então me mostra aqui na tua palavra. E eu abri em Salmo 139. E ele dizia que ele me conhecia desde o ventre da minha mãe. E que onde quer que eu fosse, eu não poderia me esconder dele. E era exatamente isso que acontecia. Eu ia sair, eu ia para os lugares, eu sabia que eu estava toda errada, e o Espírito Santo ali me incomodando, mas eu não dava ouvidos. E aquele salmo resumiu a minha vida. Eu buscava um amor que eu não tinha, e eu encontrei ali o amor. Ele me conhecia antes mesmo de eu ser gerada, né? E aquilo falou profundamente no meu coração. Deus enviou uma pessoa muito importante na minha vida, a Rayane, num momento totalmente de desespero meu, mas era um momento de desespero mesmo. Sabe quando o seu eu, a sua alma está vazia e você acha que é o seu fim? Que nada mais vai te acontecer, que os teus sonhos foram realmente abortados e que você não vai viver o melhor nunca. E ela conversando comigo, ela falou assim, vamos na minha célula. Eu falei assim, e era sempre a célula dela era numa sexta-feira, e sexta-feira sempre tinha alguma coisa para fazer e eu nunca ia. Mas chegou uma hora que quando Deus chama não adianta, não tem para onde a gente correr. E foi nesse dia eu fui, e ali Deus falou muito comigo, e eu comecei a chorar muito, a chorar muito, a chorar muito. E ela falou assim, domingo vamos à igreja? Eu falei assim, vamos, domingo eu vou. E aí eu conheci a Mavi, e subi naquele altar, e eu me entreguei com o coração totalmente aberto e sincero. Porque das outras vezes, eu frequentava a igreja, eu não fazia parte, eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha nada disso. E ali naquele altar, Deus mesmo foi falando comigo. E vai fazer 1 ano que eu tô na Mavi, e Deus tem restituído, assim, poderosamente a minha vida. Eu me achava um nada, eu me achava sem valor para qualquer pessoa, e Ele me mostrou que eu tenho valor, me mostrou que a mudança, ela pode acontecer na nossa vida, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que acreditar no poder que Ele tem, a gente tem que se entregar verdadeiramente a Ele, e foi o que eu fiz. E eu pego assim, olhando para a minha vida, eu passei talvez uns 10 anos da minha vida buscando isso que eu tenho hoje, e eu não conseguia achar. E em 1 ano, Ele restituiu tudo aquilo que eu queria. Eu poderia ter vivido isso lá atrás, quando eu aceitei, quando eu me batizei, mas por não querer ouvir, por querer fazer as minhas vontades e achar que eu iria me dar bem, né? Eu não vivi. Mas eu creio que a gente tem que passar por certas coisas para poder a gente aprender. E eu aprendi demais. A minha vida era um livro preto e branco, e Ele chegou e foi colorindo com as melhores cores, Ele foi dando vida, e eu creio que Ele tem muito mais a fazer. E assim, hoje eu não consigo imaginar a minha vida longe dEle, porque através da minha vida eu tenho alcançado as outras vidas. Eu me tornei líder e hoje eu tenho a minha célula, é na minha casa, e só de eu estar ali, os meus pais estarem ali comigo, a minha família, os meus primos, assim, pessoas no qual eu nunca
nunca pensei em estar falando do amor de Deus, nunca pensei nem estar tendo contato, tendo um amor que eu deixo assim os meus problemas de lado para resolver os problemas dos outros. Assim, é um amor fora do normal. É um amor que você não vai encontrar no mundo. É aquele amor que realmente eu procurei e ele inundou o meu ser assim de uma forma que eu consigo transmitir isso para o próximo. Eu passei por muitas situações no quais eu não tinha necessidade nenhuma de passar. E a Tuane hoje, Deus fala e eu faço. Sabe? Ele fala agora e em fração de segundos eu já estou obedecendo, sabe? Porque é muito melhor, sabe? As coisas que ele tem pra gente são muito melhores. Às vezes a gente quer viver os nossos sonhos achando que é bom, mas nada se compara aos sonhos dele. Eu não quero mais ser aquela Tuane de 17 anos atrás triste, fracassada, com a vida totalmente assim, poderia já abrir uma cova e me enterrar, porque eu não tinha esperança nenhuma, sabe? E ele é a nossa esperança, sabe? Ele é tudo pra gente. Então, quando Deus falar, obedeça. Porque ele sabe dos nossos sonhos, ele conhece o nosso íntimo e grandes coisas ele tem pra nós. É só a gente confiar e crer. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.